Saúde, irmãos, a paz do Senhor Jesus, líderes de grupo de crescimento da Igreja Gênesis Church Buenos Aires e Gênesis Church Bahia, chegando para o nosso quarto vídeo suporte da série O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. E bom, no vídeo suporte de hoje, nós vamos com a segunda virtude do fruto do Espírito, chamada alegria, o fruto da graça. E, gente, esse vídeo suporte, ele foi confeccionado no seguinte fluxograma. Primeiro de tudo, vamos ler o nosso texto áureo, que é super importante para explicar o primeiro tópico, a alegria segundo a Bíblia. Ou seja, nós vamos ler o texto áureo e logo, imediatamente, vamos definir o que é alegria à luz da Bíblia. Posteriormente, o segundo tópico será as fontes da alegria espiritual. Então veja que no primeiro a gente define, no segundo nós contamos como obter essa alegria divina. Logo depois, o sofrimento e a alegria espiritual. Aqui vamos relacionar o sofrimento com a alegria espiritual. Caio, existe relação entre os dois? Sim, e já vocês vão ver. Posteriormente, os obstáculos à alegria espiritual, ou seja, o que se opõe a essa alegria divina. Logo depois, vamos falar dos resultados que a alegria espiritual nos gera. E por último, vamos fazer uma breve conclusão. Mas sem mais delongas, pessoal, vamos para o nosso texto áureo, que está lá na carta de Paulo aos Filipos, capítulo 4, verso 4. Veja o que diz. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras versões, como por exemplo, a Nova Almeida atualizada, que eu abro aqui para os irmãos, diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Veja que Paulo aqui ele está dando uma diretiva ao corpo de Cristo. Veja que aqui Paulo está falando: gente, sejam alegres. Gente, tomem a decisão de ser alegres. Alegres em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse falando: gente, tomem a decisão de ser alegres em Cristo. Mas, Caio, que tipo de alegria Paulo está falando aqui? Isso vocês vão encontrar no primeiro tópico da nossa lição, que está fantástica. Olha só o que diz a Bíblia sobre a alegria. Ela diz o seguinte: a alegria, como fruto do Espírito, é uma qualidade de pleno prazer e independe das circunstâncias, ou seja, é constante em qualquer situação. Se vocês abrirem o PDF da nossa lição, que está no nosso Drive, diz o seguinte, que a palavra-chave aqui para que a gente possa entender a alegria é gozo inefável. Consiste na alegria como um mistério divino, indizível, acima da compreensão humana. Então, a alegria que está relatada em Gálatas, capítulo 5, verso 22, é essa. É uma alegria que sobrepassa a compreensão humana. Mas, Caio, como que eu posso ter essa alegria que está na Bíblia? O segundo tópico da nossa lição vai dizer as fontes da alegria espiritual. E aqui nós listamos quais são essas fontes. Primeiro de tudo, a salvação. A salvação, quando nós somos aceitos por Jesus Cristo, quando ele perdoa os nossos pecados, quando o nosso nome é escrito no livro da vida, essa salvação nos traz alegria, porque nós fomos aceitos pelo Pai. Também os atos poderosos de Deus, quando Deus realiza os seus milagres e maravilhas, nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos cheios. Cheios de quê? Do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca mediante um louvor, mediante uma palavra, mediante qualquer ferramenta que possa existir, nós nos sentimos alegres em espírito e em verdade.
Também a presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Davi estava ali caminhando junto à arca da aliança, e ele pulava, ele dançava, mesmo com as críticas que ele recebia, ele pulava, ele dançava na presença de Deus. A presença de Deus, ela nos dá essa característica, nos dá essa essência, nos dá essa alegria sobrenatural que as coisas estão todas fora do lugar e a pessoa está contente, a pessoa está feliz, a pessoa está alegre. E as bênçãos de Deus, quando Deus ele abre as comportas do céu, nós também estamos alegres, mas algo que chama a atenção na alegria espiritual, que é incompreensível para o mundo lá fora, é que quando os nossos irmãos são abençoados, nós também nos sentimos alegres. Nós também somos alegres, porque não é só para nós, é para todos aqueles que compartem a mesma fé que nós. Então, as fontes da alegria espiritual são essas, aprofundizem, debatem, façam com que os seus liderados compreendam as fontes da alegria espiritual. O sofrimento e a alegria espiritual, eu quero abrir com vocês o livro de Mateus, no capítulo 5, que vai ser muito importante para a gente poder entender essa relação entre o sofrimento e a alegria espiritual. Vou ler o capítulo 5, do verso 3 ao verso 11. Bem rápido. Diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E Jesus completa no 11 dizendo: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. A Bíblia relata que Jesus, antes de ser capturado no Getsêmani, ele estava cantando com os seus discípulos. Jesus estava alegre em espírito, mesmo sabendo o que lhe esperava, mesmo sabendo que todo o sofrimento terreno, né, fisicamente, mentalmente, espiritual, lhe iria passar. Jesus estava cantando. Como pode uma pessoa estar cantando beirando a isso? Outro exemplo que vem à minha memória é Estevão. Estevão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que Estevão estava sendo expulso da cidade e começaram a apedrejar Estevão, e ele olhava aos céus e dizia: Estou vendo Jesus sentada à destra de Deus Pai, feliz, contente, e ainda disse em sua última frase: Pai, não lhes castigue por este pecado. Então, veja que o sofrimento e a alegria espiritual, elas estão relacionadas porque o próprio Cristo Jesus passou isso na pele. Então veja que a alegria espiritual, ela não depende das circunstâncias, sejam elas ruins, sejam elas boas. A gente tem que ser alegre em Cristo Jesus, Filipenses 4:4. Sejam alegres no Senhor. Mas quais são os obstáculos que se opõem a essa alegria espiritual? Gente, aqui nós listamos o desânimo e as dúvidas.
Quando uma pessoa ela se coloca duvidosa em relação às promessas que Cristo tem para a vida dela, ela se desanima. Mesmo tendo um encontro com Cristo, mesmo sabendo que a Bíblia ela relata mais de 7.400 promessas para o ser humano, se a pessoa ela tiver dúvida daquilo que ela crê, daquilo que ela lê, ela com certeza estará desanimada. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai falar sobre fé, que a fé é o firme fundamento. E eu gosto bastante desse texto, porque nesse texto diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o desânimo e as dúvidas das promessas que Deus tem para nós nos faz perder ou nos faz não conseguir viver a plenitude da alegria espiritual. Outro ponto que nós relatamos aqui na lição é tudo que impede nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que te esfria te traz desânimo, te traz dúvidas. Então, esses pontos aqui, eles estão interligados. Seja uma pessoa, seja algo que você ouve, que você vê, tudo o que te impede de relacionar-se com Deus, ele vai fazer com que você perca a alegria espiritual. Então, esses pontos aqui, pessoal, são bem importantes. Bem importantes. Mas, Caio, quais são os resultados da alegria espiritual? Ou seja, o que nós vamos obter? O que nós vamos obter é rostos radiantes. Eu me lembro que quando Jesus me resgatou, quando Jesus me aceitou, uma pessoa que eu nem conhecia disse: Caio, eu te conheço há um tempo via redes sociais, você não me conhece, mas hoje eu vejo algo diferente no seu rosto que eu não via antes. Gente, isso por uma rede social. Uma pessoa que eu nunca tinha trocado nenhuma palavra, mas que por conta da rede social acabava me vendo, disse: Caio, existe algo novo em você. Isso me trouxe tanta alegria. Olha só como renovou a minha alegria, porque é isso que Jesus faz. Jesus, ele nos traz uma luz, nos traz algo novo, nos traz a esperança de uma vida nova. Os resultados da alegria espiritual também são cânticos de alegria. É muito louco, né? A gente ver o crente passando pela prova e dando glória a Deus, já dizia a canção. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eita glória! Que falando sobre alegria, eu tô alegre. Amém, irmãos. E a força divina, força. A alegria espiritual nos traz força para lutar dia a dia, para vencer as nossas batalhas, para vencer as nossas guerras. Eu, como conclusão, quero deixar o nosso texto que diz: você já experimentou os resultados da alegria no Senhor? Você tem um rosto radiante, um cântico de louvor e a força divina? Podemos ter a plenitude da alegria descrita nessa lição, mediante a habitação do Espírito Santo em nosso coração. Se tivermos a alegria do Espírito Santo em abundância, enfrentaremos qualquer circunstância. Cultive este fruto e compartilhe sua alegria com os outros. Olha só essa parte final. Cultive e comparta. Gente, esse foi o vídeo suporte dessa semana. Eu quero desejar a vocês que seja um GC muito alegre, muito cheio do Espírito Santo de Deus. Nos vemos na próxima.